Um dia desses eu estava estudando a Bíblia com uma pessoa e quando eu falei do assunto dos 10 mandamentos, ele respondeu para mim: mas nós não precisamos mais guardar os 10 mandamentos, porque Cristo já cravou na cruz. Eu fico perguntando, por que será que as pessoas têm tanta aversão à questão de entender e de seguir os mandamentos que Deus ordenou? Talvez a resposta seja porque não compreendeu plenamente o assunto, ou porque tem aversão às leis humanas, ou porque quer uma liberdade sem policiamento. Não saia daí porque eu vou falar para você de algumas razões básicas do porquê a gente deve guardar a lei. Depois da vinheta, vamos conversar. Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto de 2025. A gente estava falando agora há pouco sobre por que as pessoas insistem em que a lei de Deus não tem mais validade. E eu quero provar para você que a lei de Deus está tanto em vigor quanto esteve no passado. E que, longe de ser um empecilho seguir a lei de Deus, você pode fazer isso com alegria no coração quando você tiver uma visão correta a respeito da lei do Senhor. Então eu quero apresentar para você hoje alguns pontos básicos que podem tornar você motivado a seguir cumprindo os mandamentos de Deus. O primeiro ponto que eu queria que você entendesse é que a lei de Deus, ela é uma promessa do início até o seu fim. Como é que a gente pode ver a lei de Deus como promessa se está marcada por tremendas proibições, uma atrás da outra? Bom, eu só consigo entender isso quando eu vou para uma ilustração prática. Quando eu leio o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, e Jesus fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E eu, tomando por base as três palavras, caminho, verdade e vida, eu entendo que não há vantagem nenhuma a gente ficar longe de Jesus. Primeiro, a gente tem que seguir na estrada que Ele abre. E a estrada que Jesus abre, o caminho que Ele abriu para nós, é o caminho da obediência. Se a lei de Deus pudesse ter sido revogada por Jesus Cristo, Ele não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Mas se Ele morreu na cruz do Calvário, é porque Ele não podia retirar aquilo que Ele mesmo escreveu e solicitou. Desde que Adão e Eva pecaram no jardim, havia ali apenas uma lei, uma ordenança divina. Não coma desse fruto aqui, dessa árvore. Pode comer de todas, mas se comer dessa aqui, no dia que você comer, certamente você vai morrer. E quando Adão desobedece, ele testa a Deus e ele vai além daquilo que Deus tinha pedido para ele. Agora ele se desvia do caminho e ele entra num beco escuro, corredor da morte, porque o salário do pecado é a morte. Para retirar o homem desse corredor escuro, Jesus veio aqui, Ele mesmo mergulhou nesse fosso do pecado, Ele morreu, pagou o preço exigido de resgate e Ele nos colocou no caminho da luz. Interessante que a estrada para levar ao céu tem que passar pelo caminho de Jesus. Por onde Ele passou, nós devemos passar também. E por que então o caminho da observância da lei é cheio de promessa? Porque Jesus sabe de onde Ele tirou você. Você estava lá no fosso do pecado, no lamaçal, condenado à morte, como eu já falei na lição dessa semana, acorrentado como escravo. Ele foi lá, cortou a corrente, Ele morreu, ressuscitou, venceu a morte.
E ele apresenta uma perfeita obediência para o Pai dele. Quando você chega diante do trono de Deus, com as suas orações, e o Pai olha e fala assim: não, está imperfeito, a sua obediência não completa o que eu preciso. Então Jesus se apresenta e fala: meu Pai, eu apresento a minha obediência no lugar da dele, porque a minha foi completa. Como ele me aceitou, então agora acredita para ele a minha justiça. É o que a gente chama de justiça comunicada e depois imputada. Agora, eu estou salvo, eu estou no caminho da luz, e Jesus diz: quem caminha por mim, esse vai ser salvo, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nessa estrada, nessa caminhada rumo ao céu, rumo ao Pai, certamente haverá buracos e precipícios para nos levar de volta da onde a gente veio. Então Jesus é como se ele fosse aquele guia turístico que está dizendo para você assim: olha, meu amigo, olha aqui, aqui tem uma plaquinha dizendo para você adorar outros deuses, e eu digo para você, não coloque outro Deus diante de você, porque isso vai tirar de você do caminho. E mais à frente, quando a gente passa por essa etapa e assegura que vai estar tranquilo, que está seguindo a Jesus, vem outra plaqueta para a direita, e essa plaqueta dizendo: olha, você é ser humano, você sabe como é que funciona o ser humano, nós todos somos seres humanos, nós precisamos de reconhecimento. Então, aqui está um cidadão que foi exemplo e modelo, e você pode adotá-lo como seu modelo, construa uma imagem, se prostre diante dela, e você, em gratidão, diga: eu quero ser como ele. E ora a Jesus, mas também ora para ele. Você está tendo uma imagem de escultura. E Jesus disse: não farás para ti imagem de escultura, para nos poupar do novo precipício espiritual, que seria, no caso, a apostasia. E assim vai, cada detalhe do caminho tem uma plaquinha. Quando você chega na próxima esquina, está lá sábado e domingo. Se você quer ter mais paz, mais tranquilidade, se divertir bastante, entra na plaquinha do domingo. Então a lei de Deus diz: não, meu amigo, não é por aí. Assim você não vai caminhar na estrada que te leva ao céu. Vem por mim. Então Jesus vai prometendo: se você se desviar dessas transgressões, vem aqui pela plaquinha do sábado. Lembra que eu guardei o sábado, criei o sábado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. É lícito fazer o bem aos sábados. Então nós vamos nos desviando dos atalhos. Quando a gente tira da nossa vida a lei como auxílio e amparo, a gente cai nos precipícios escuros dessa vida. E o pecado acaba sendo um inimigo destruidor. E nós vamos morrer por causa disso. Mas Jesus vai dizendo: olha, você prova amor por mim, mas também pelo próximo. Honra o pai e a mãe. Outra plaquinha mais na frente: não matarás. Opa, está interessado aí no relacionamento com outra mulher que não é sua esposa, não adultere, não furte, não diga falso testemunho, e também não cobice as coisas que não pertencem a você. Todas estas solicitações de Deus dizendo: sai daqui, não faz isso, evita isso aqui, cumpre isso aqui, lembra do sábado, são maneiras de Deus dizer: se você ficar dentro daquilo que eu estou lhe dizendo, dentro dos limites seguros, eu lhe prometo que você vai chegar do outro lado onde está Cristo. Por quê? A função da lei é apontar o caminho certo para você chegar até onde está Cristo. E quando a gente chega até onde está Cristo, aí sim a gente tem a vida eterna. Por quê? Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém consegue chegar até o Pai se não for através dele. Então, para mim, a lição faz muito sentido quando ela diz que os 10 mandamentos são 10 promessas, por causa do verbo dabar. Dabar, que significa promessas.
Os mandamentos são promessas de Deus. Assegure-se das promessas de Deus. Porque quando a gente está seguro de alguma coisa que alguém prometeu, quando vem obstáculos, vem proibições, vem desafios, a gente não se desvia, porque a gente tem segurança onde quer chegar. Que você tenha segurança de servir a Deus e ser feliz durante o dia de hoje. Vamos orar? Amado Pai, ajuda-nos a olhar para a Tua lei com benefícios cheios de promessas, de redenção, de segurança e de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Nunca mais duvide sobre a veracidade e a importância da lei de Deus. São promessas preciosas do Senhor. Faz isso, você vai viver. Eu sigo o mapa do dia. E você?